A análise dos fatos posteriores indica. Vejam, Vossas Excelências. Bem, falava-se que em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. E, em momento algum, o ex-presidente deu início aos protocolos, e protocolos extremamente rígidos para a instalação, para a convocação de um estado de defesa e um estado de sítio. Ele deveria, preliminarmente, convocar o Conselho da República, composto por mais de 20 membros, muitos deles ministros de Estado, convocar o Conselho de Defesa, composto por 9 membros, também muitos ministros de Estado, e, após isso, submeter o decreto, seja de estado de sítio ou de defesa, à aprovação do Congresso Nacional. Eu insisto em dizer, e acho fundamental que tantos quantos escutem essa sustentação oral, percebam que um estado de defesa e um estado de sítio são dos atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. Pela gravidade deles, é exigido esse alto grau de colegialidade. E é indiscutível que o ex-presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para a convocação dessas medidas excepcionais. Ora, e também, para além disso, não se tem um elemento que ateste que ele estava na iminência ou que pretendia fazê-lo. Não se tem um rascunho, não se tem um mínimo de identificação de que se pudesse, que se pretendesse adiante com isso. Ora, em segundo lugar, a denúncia diz, não foi adiante porque o comandante do Exército e o comandante da Marinha não pretendiam, não aderiram a esse intento. Isso não seria um óbice ao presidente. Aliás, se fosse, não seria um óbice em primeiro lugar, porque estado de defesa e estado de sítio não são atos militares, são atos do Congresso. Mas se ainda se pensasse que isso seria um óbice, ele seria evidentemente facilmente superado. E superado de que maneira? É uma prerrogativa legal do presidente da República a nomeação e também a substituição dos comandantes militares. Está lá disposto expressamente, artigo 4º da Lei Complementar 97 de 1999. O que se quer dizer com isso? Bem, se o ex-presidente pretendia, de fato, decretar um estado de sítio ou de defesa e houve a reticência dos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, bem, ele não esgotou os meios para levar adiante, então, o seu intento original, porque bastava-lhe, mediante um simples despacho, substituir estes comandantes reticentes por nomes que previamente fossem aderentes a esse projeto. Não há, portanto, então, como sustentar que o referido projeto, ainda que imaginativo, não tenha ido adiante por fator alheio à vontade do ex-presidente. Ele teria mecanismos para, de fato, conduzir esse suposto projeto e não o fez. Em terceiro lugar, é importante também verificarmos, e parte disso o Dr. Celso Vilar já mencionou, que os atos posteriores do presidente foram totalmente voltados a desestimular seus apoiadores e seus eleitores a qualquer forma de não reconhecimento da vitória eleitoral do presidente Lula. Fez a passagem do comando, fez a transição da presidência de forma pacífica, inclusive nomeando os comandantes militares indicados pelo atual governo. Na sua live, no dia 30 de dezembro, e nós na defesa insistimos muito, porque ela é bastante sintomática de que não havia esse espírito, o presidente foi enfático aos seus eleitores. Vamos respeitar as leis e as constituições. Bem, Excelência, chegando aos minutos finais da minha fala, é fundamental dizer-se que essa Suprema Corte hoje não lida com um caso trivial, com um caso comum, e que, no máximo, se tornará jurisprudência de destaque dessa Corte. Não. Nós estamos diante de um caso que, como todos os outros, porém mais do que qualquer um, exigirá a credibilidade da decisão dessa Corte. E essa credibilidade terá de ser exteriorizada pelo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, a imparcialidade objetiva e, principalmente, em uma decisão calcada em provas contundentes, em provas evidentes, e não simplesmente em narrativas ou suposições. De outra forma, se prescindir desse mecanismo, teremos aqui um julgamento que será inacabado, porque ele estará sempre submetido ao Tribunal do Povo, ao irrequieto Tribunal do Povo, e que certamente
não poupará palavras em dizer, não, o que se está julgando aqui é um movimento político e não simplesmente uma liderança. Nós não podemos, em hipótese alguma, excelências, permitir que entendam que a esta corte ou este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso e à falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos neste processo uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Muito obrigado.